Olá, a partir de agora você passa a acompanhar mais uma transmissão ao vivo, aqui direto do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Dentro de instantes, terá início a 17ª sessão ordinária de 2016. Em pauta, 2 projetos. Inicialmente, teremos o expediente da mesa e logo após o expediente destinado aos vereadores. Então, teremos a pauta do dia, a ordem do dia. 2 projetos estão na ordem do dia. O projeto de lei número 22 de 2016, de autoria da prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso do bem do patrimônio público municipal organizado da sociedade civil a ser selecionada o chamamento público e da outras providências. Este em segunda discussão. Também em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Ivan da Silva, projeto número 85 de 2015, que institui no calendário oficial do município de Cubatão o Dia Municipal da Capoeira e da outras providências. Dentro de instantes, então, teremos o início da 17ª sessão ordinária de 2016. Tá ok? Som. Ok? 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 1, 2, 3. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória do senhor José Eugênio da Silva Filho, o Fofão, servidor público e ex-presidente do CISPUC. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Wagner Moura. Pedimos 1 minuto de silêncio para a dona Alziga Ribeiro, falecida e enterrada hoje em Cubatão. Também.
Convido o vereador César da Silva Nascimento para ocupar a primeira secretaria e o vereador Ricardo Queixão para ocupar a segunda secretaria. Comunico que se encontra na mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência expedida e recebida. Esta presidência comunica que será lida denúncia contra a excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Márcia Rosa de Mendonça e Silva, e o excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal, Donizete Tavares do Nascimento, formulada pelo senhor Walton de Simone, munícipe e eleitor dessa cidade. Comunico que também, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, a denúncia recebeu parecer exarado pela Comissão de Justiça e Redação e será votada através de chamada nominal. Agradeço ao vereador Ricardo Queixão por ter ocupado a segunda secretaria. Convido o vereador César Silva Nascimento para ocupar a segunda secretaria e o vereador Ademário para ocupar a primeira secretaria. Comunico que também, que conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, a denúncia recebeu parecer exarado pela Comissão de Justiça e Redação e será votada através de chamada nominal, sem discussão nem declaração de voto, sendo que para ser aceita necessita do voto de 2/3 dos vereadores desta casa, ou seja, 8 votos. Nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da denúncia contra a senhora prefeita municipal e o senhor vice-prefeito para conhecimento do plenário. O Walton de Simone, brasileiro maior, casado, profissão, RG número 277-37230, CPF 258 Solicito. 0. Senhor secretário. Bom, eu solicito aos senhores que estão participando conosco nessa sessão a colaboração. Solicito também a ajuda do nosso segurança para que possa estar colaborando. A sessão não será interrompida pela questão de barulho estrategicamente. Então essa presidência pede a colaboração e a compreensão. E solicito aos nossos seguranças para que também nos ajude no andamento dos trabalhos. CPF número 258-028-098-76. Título de eleitor 2390-3554-0124. Das zonas 119, 0229. No pleno gozo de seus direitos civis e políticos, residente e domiciliado à Via Anchieta, número 4º, Vila São José, na cidade de Cubatão, no estado de São Paulo, onde recebe intimações e notificações dos atos processuais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 2º da Constituição Federal, no Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, oferecer a presente denúncia em face do excelentíssima senhora prefeita do município de Cubatão e o vice-prefeito municipal de Cubatão pelas razões de ordens fáticas e legais que passa a expor. Com efeito, inaugura o artigo 2º da Constituição da República. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Decreto-Lei número 201 de 1967 estabelece os motivos que poderão servir para impedir o prefeito de continuar à frente do Poder Executivo.
Artigo 5º da lei já citada diz que o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim, qualquer cidadão poderá efetuar a denúncia em face da prefeita perante a Câmara dos Vereadores, para que esta análise nos termos regimentais a admissibilidade da acusação e efetivamente instaure o processo. A chefe do Executivo está acabando com a cidade de Cubatão. Chego até a pensar que suas atitudes não são frutos de uma má gestão, mas sim de dolo. Chego a imaginar que a única intenção dela é acabar com a cidade de Cubatão. A seguir vou citar motivos mais que suficientes para ela ser impedida de exercer o cargo e administrar os recursos da nossa cidade. A prefeita, em 8 de setembro de 2010, a prefeita editou o decreto que criou funções gratificadas junto à administração pública, o que só poderia ter sido feito por lei. Ao pagar gratificações a servidores com base exclusivamente em decreto municipal, a prefeita utilizou indevidamente recursos públicos em proveito alheio, além de aplicar indevidamente verbas públicas, praticando crime de responsabilidade conforme artigo 1º, inciso 2º e 3º da Lei 201 de 1967. O Decreto-Lei de 201 de 1917 estabelece que, artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Segundo, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Terceiro, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. A ilegalidade deste ato já foi decidido na ação de improbidade administrativa, número 0004100612013 e 8260157, da primeira vara civil do Cubatão, na qual foi declarada a nulidade do decreto e condenada a prefeita da função pública e teve seus direitos políticos suspensos por 3 anos, além de ter que pagar uma multa de 10 vezes a sua remuneração. Cópia anexa. A prefeita responde por improbidade administrativa na ação 0001283532015 e 8260157 da segunda vara civil da comarca de Cubatão, por ter contratado indevidamente a empresa BPA, segundo o MP, com o intuito de beneficiar e privilegiar a empresa BPA, direcionando a contratação e superfaturando a contratação em detrimento ao erário e aos princípios administrativos, causando prejuízos à municipalidade no valor de R$ 1.153.880,80. Nesta ação, a prefeita está com seus bens bloqueados. Cópia anexa. Agindo de modo supra, a prefeita incorreu em crime de responsabilidade infringindo o artigo 1º, inciso 2º e artigo 4º, inciso 7º e 8º da Lei 201 de 67. O decreto número 201 de 1967 estabelece que o artigo são crime de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos a julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática.
Oitavo, omitir-se ou negligenciar a defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. A Prefeita não vem repassando integralmente os valores referentes ao Fundo de Previdência dos Servidores de Cubatão, agindo ilegalmente conforme artigo 43 da Lei 339 de 2005, que diz: o encarregado de ordenar ou de supervisionar a retenção e o recolhimento das contribuições dos segurados devido a regime de previdência do município que deixar de retê-las ou recolhê-las no prazo legal terá responsabilidade pessoal e objetiva pelo pagamento dessas contribuições, na forma prevista no artigo 135, inciso 2 e 3º, no Código Tributário Nacional, sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil e penal pelo ilícito que eventualmente tiver praticado. E o artigo 168A do Código Penal: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo de forma legal ou convencional, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ao deixar de repassar as verbas legais ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Cubatão, a Prefeita incorreu em crime de responsabilidade infringindo o artigo 1º, inciso 2 e artigo 4, inciso 7 e 8º da Lei 201 de 67. O Decreto-Lei 201 de 67 estabelece que, artigo 1º, são crimes de responsabilidade do Prefeito Municipal sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir sua prática. Inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Veja que, neste crime de responsabilidade, incorre também o vice-prefeito nos dias em que substituiu a prefeita e também deixou de repassar os valores à Caixa da Previdência. O Decreto-Lei nº 201 de 1967 estabelece que, artigo 3º, o vice-prefeito ou quem vier a substituir o prefeito fica sujeito ao mesmo processo do substituído, ainda que tenha cessado a substituição. A prefeita não prestou conta à Confederação Nacional dos Municípios e assim não vem recebendo verbas federais, causando imensos prejuízos ao município. Assim, incorreu em crime de responsabilidade, conforme artigo 1º, inciso 6º e 7º e artigo 4º, inciso 7º da Lei 201 de 67. O Decreto-Lei nº 201 de 67 estabelece que, artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de Vereadores ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar nos prazos e condições estabelecidas. Inciso 7. Deixar de prestar contas no devido tempo ao órgão competente da aplicação de recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou externos recebidos a qualquer tipo. Artigo 4. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao pagamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Veja que neste crime de responsabilidade incorre também o vice-prefeito nos dias em que substituiu a prefeita e também deixou de repassar os valores Caixa da Previdência. O Decreto nº 201 de 67 estabelece que, artigo 3º, o vice-prefeito ou quem vier substituir o prefeito fica sujeito ao processo de substituído ainda que tenha cessado a substituição. O prefeito, no dia 12 de abril de 2016, invadiu o plenário do Executivo junto com vários cargos comissionados e lá começou a incitar seus cargos comissionados a causar arruaça dentro do Legislativo, o que levou a sessão legislativa a ser encerrada por tumulto grave. Isso é crime de responsabilidade previsto no artigo 4º, inciso 1º da Lei 201 de 67. Todo mundo sabe que toda vez que na Câmara de Vereadores alguma votação que não é de agrado da prefeita municipal, ela manda cortar energia, impedindo o bom funcionamento da Câmara dos Vereadores. O artigo 4º são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Impedir o funcionamento da Câmara. Se não bastasse todos os eventos elencados acima, no fim de 2015, a prefeita A. fracionou o pagamento dos aposentados, B. atrasou o pagamento dos aposentados, C. atrasou o pagamento do 13º salário, atrasou e vem atrasando o pagamento dos servidores da CMT e Cursan, não paga as prestadoras de serviço.
Veja que a prefeita optou por fazer um festival danado de bom, a pagar contas elencadas acima, inclusive fazendo uma ata de registro de preços autorizada para gastar mais de 20 milhões com eventos. Os itens elencados acima caracterizam crime de responsabilidade, conforme artigo 1º, inciso 3º e artigo 4º, inciso 7 e 8º da Lei 201 de 67, que estabelece, artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independente de pronunciamento da Câmara de Vereadores. Desviar ou aplicar indevidamente as verbas públicas são infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais, sujeito ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cessação do mandato. Praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. A prefeita, em evento realizado no Paço Municipal, desrespeitou a bandeira nacional e na data ontem, 12 de maio de 2016, a prefeita novamente desrespeita a bandeira nacional, riscando uma faixa preta em cima da bandeira. Isso é crime de responsabilidade previsto no artigo 4º, inciso 10º do Decreto-Lei 201 de 1967. Artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeito ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionada com a cassação do mandato. Proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Talvez na atitude mais grave, a prefeita assumiu a falência da saúde do município e decretou estado de calamidade pública no hospital municipal. Ao decretar estado de calamidade pública no hospital, a prefeita assume a sua má gestão e demonstra nitidamente que, se ela continuar à frente do Poder Executivo cubatense, ela irá levantar o município ao caos maior do que já se encontra. Decretado estado de calamidade, a prefeita poderá realizar a contratação sem licitação, o que facilitará o superfaturamento dos contratos, e isso em ano de eleição é um prato cheio para quem já tem costume de usar a máquina pública para eleição. Veja que a prefeita já foi condenada por esse motivo e hoje governa por liminar. Impeachment significa impedido ou impugnação de mandato. É um termo que denomina processo constitucional de cassação de mandato do chefe máximo ou supremo. No Brasil, o Poder Executivo pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Estaduais ou pelas Câmaras Municipais. A denúncia válida pode ser evidente a existência da organização criminosa, segundo até mesmo Interpol, seja por crime comum, crime de responsabilidade, abuso de poder, desrespeito às normas constitucionais ou violação de direitos pétreos previstos na Constituição. A punição varia de país para país. Em vários países da Europa usa-se o termo moção de censura, pois a origem da moção é de iniciativa do parlamento, acrescido do termo político, perda de confiança, quando então o Parlamento Nacional não confia mais nos denominados e genéricos, governante ou presidente que preside o governo e respectivo primeiro-ministro, obrigando a renunciar junto com seu gabinete. A palavra impeachment deriva do latim, expressando a ideia de ser pego ou preso, e tem analogias modernas no verbo francês impeach, impedir, e no inglês impede, impedir. Antigamente era também erroneamente tido como derivação do latim impetere, atacar, em seu uso mais frequente e técnico. O impeachment, em um testemunho, significa desafiar a honestidade ou credibilidade da pessoa. O impeachment foi usado pela primeira vez na política do Reino Unido. Especificamente, o processo foi usado pela primeira vez no parlamento da Inglaterra contra o William Latimer, o quarto barão Latimer, pariato da Inglaterra. Na segunda metade do século XV, seguindo o exemplo britânico, as constituições Virgínia de 1976, Massachusetts de 1780 e de outros estados subsequentes adotaram o mecanismo de impeachment. No entanto, a punição foi restringida para a remoção do funcionário do cargo. O que posso afirmar é que a chefe do executivo de Cubatão não tem mais mínima condições de exercer o cargo, assim como originalmente na Inglaterra. A prefeita deve ser removida do cargo. Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e enrobustecidos os pressupostos respectivos, requer-se recebimento, o processamento da denúncia com base no Decreto-Lei 201 de 67 e consequente impedimento da atual chefe do Poder Executivo permanecer à frente do maior poder municipal. Pede deferimento, Cubatão, 13 de maio de 2016. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores em ordem alfabética, esclarecendo novamente... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Suspensão da sessão por 10 minutos para discutir uma dúvida no processo. Consultar o plenário. Submeto ao plenário questão de ordem, vereador Wagner Moura.
Vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Peço por 20 minutos a suspensão. Questão de ordem do vereador Ivan Dobrado. É a menor. Vai. Estamos ao vivo direto do plenário da Câmara Municipal. A sessão foi suspensa por 10 minutos para que os vereadores possam discutir sobre o pedido, o processo de cassação que adentrou a Câmara semana passada, que hoje será votado a sua admissibilidade. Então, os vereadores, nesse momento, se encontram em reunião, discutindo aí alguns assuntos pertinentes ao projeto. Alguns pontos do projeto estão sendo discutidos e os vereadores solicitaram a suspensão da sessão por 10 minutos. Estamos ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Cubatão.
Ok, vamos lá. Vou obstruir mesmo? Bate aí, está reiniciando. Está reiniciada a presente sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Wagner Moura. Eu, como guia do PMDB, peço obstrução da sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doda. Como líder do PSB, eu peço obstrução da sessão. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Adeildo Eliodoro. Dinho. Como líder do Partido Solidariedade, também peço obstrução da sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador César Silva Nascimento. Como líder do PSDB, eu peço obstrução da sessão. Nos termos da alínea A do artigo 104 do Regimento Interno, declaro encerrada a sessão por falta de quórum regimental. Encerrada há pouco a 17ª sessão ordinária. De forma regimental, os vereadores obstruíram a sessão. Encerramos a transmissão. Continue na programação da sua TV Câmara.